Pessoal da Escola com a Paz do Senhor. Irmãos, eu queria que o pastor Dilson fizesse uma introdução, mas ele mais uma vez escapou. É que semana passada a gente deu a eclesiologia, né? Foi fora da lição. E aí a lição 14 ficou para hoje. E eu vou dizer, né? É uma lição que a gente... É importante, né? É importante. Tiago aqui, ele condena, né? Os ricos. Eu vou colocar assim, a grosso modo, né? Tiago, ele condena aqui os ricos, porque ele diz que os ricos, eles estão seguindo um caminho, né, que não é bom. E diz que eles chorem, né? Podem chorar. Lembra Joel? Chorar e prantear e vossas misérias que sobre vós hão de vir. Então, parecendo Joel, né? Quando Deus usa ele e diz ao povo que chorasse, sacerdotes. Mas aqui a gente vai fazer aqui uma filtração, né? A condenação aqui dos ricos é a condenação dos ricos gananciosos, como está no tema da lição, né? Os ricos gananciosos. Ou talvez os ricos opressores, os ricos que oprimem o trabalhador, né? Eles lesam o trabalhador. Porque aí a gente tem crente, servo de Deus, que são ricos, né? Não são muitos, mas tem pessoas que nasceram de novo que financeiramente são bem-sucedidos. Aí como é que fica esses ricos, hein? Né? Como vão ficar? Né? Chorar e vocês que são ricos. E eles, mas eu sirvo a Deus, eu busco ao Senhor e agora eu vou prantear também, né? Mas é justamente disso que o Tiago aqui está falando, né? O apóstolo Tiago, da ganância, da soberba, né? Queira ou não, o dinheiro, a, o poder financeiro traz uma competição, né? Cria uma competição, aguça a ambição humana. Então pode notar, às vezes a pessoa está ali sem emprego, aí ele está buscando, ele vai para a oração, ele vai para a escola dominical, ele vai para o culto domingo à noite, ele vai na quarta-feira, vai para todos os cultos, né? Porque ele está dependendo de Deus. Aí quando ele arruma um trabalho, começa a ganhar um dinheirinho, né? Aí já não dá para ir para a escola dominical, já não quer ir para outro culto, né? Já quer ir, não, a gente tem que passear, que a gente também é filho de Deus, tem que dar uma passeada, né? E geralmente vai passear no domingo, no dia de culto. Na oração, eu oro em casa, tá bom? Então não precisa nem ir para o culto de oração. E começa a se afastar, né? E daqui a pouco, porque agora não está mais dependendo de Deus, né? É do dinheiro, né? E vai tomando, vai se afastando do caminho. É como a gente fala, né? Tem gente que se Deus der 2 pães, então já prejudica. Deus tem que dar um pão a cada dia para ele se ser fiel. Se der mais de um, não é fiel, né? Aí arrumou mais um emprego, pronto. Se arrumar 2 empregos, acabou. Né? Acabou. Então, porque muitas vezes o, o, o dinheiro passa a ser um Deus, como Jesus disse, né? E era considerado o Deus antigo, né? Mamon, o Deus da riqueza, um ídolo no caso, né? Um ídolo. E as pessoas, Jesus disse algo interessante: não podeis servir a 2 senhores. Então ele chama Mamon de um senhor também, né? E aí ele dá a tradução: não podeis servir a Deus e as riquezas. Então coloca a riqueza como um senhor, como um ídolo que compete com Deus no coração humano. E aí a gente vai lembrar de Lutero. Lutero disse que o senhor que montar o ser humano vai dominá-lo, né?
Ele só vai querer ir e vai por onde o Senhor que está dominando ele quer. Então, é algo muito sério? Claro que é, né? É algo preocupante? Claro que é. Então, a Bíblia não ataca a riqueza diretamente como pecado, mas diz que ela vai ser uma grande tentação e um laço para muita gente. Não é todo mundo, todo crente, que tem condição de ter um poder aquisitivo melhor, porque não vai saber ser fiel a Deus. Tem gente que é fiel a Deus com poder aquisitivo melhor? É. Mas muitos não vão ser fiel a Deus, ou fiéis a Deus, né? Por isso que Lemuel disse o quê? Qual foi a oração do rei Lemuel sobre isso? É. Isso. Para quê? Isso. Provérbio de Agur. Bem lembrado. Então, ele não quer pobreza, não quer riqueza, mas ele quer um equilíbrio, né? Para que ele não possa nem reclamar, murmurar contra Deus e também nem se ufanar, né? Pelo que ele tem e desprezar ao Senhor. E é o que a gente deve buscar, né? Então, é, é justamente isso que Tiago traz aqui, né? Sobre a condenação aos ricos gananciosos. Então, vamos entrar aqui na introdução, né? Ao ler esses versículos, de Tiago, parece que estamos lendo o jornal da nossa cidade ou estado. A nítida divisão de classes sociais, ricos e pobres, está estampada neste texto. Sempre houve exploração econômica no mundo, pessoas e países ricos oprimindo os mais pobres. Desde o Antigo Testamento, o Senhor vem condenando essa prática. E aqui a gente tem Isaías 3, 14, 15, Jeremias 5, 26, 27, Amós 5, 10 a 12. O propósito de Tiago, ou melhor, o próprio Tiago faz menção deste tema em capítulos anteriores. Tiago 1:10 e 2:16. Atualmente, a desigualdade social constitui um dos principais problemas do mundo, especialmente do Brasil. Nós, crentes, como igreja contemporânea, podemos contribuir muito para manter o equilíbrio. Tratar do tema da responsabilidade social é como tocar em uma ferida do nosso mundo. Às vezes, até a própria igreja tem dificuldade em tratar deste assunto, sob o pretexto de que devemos somente evangelizar. Não nos esqueçamos, no entanto, que a evangelização foi acompanhada, no início da igreja, por um dedicado trabalho social, a fim de minimizar a necessidade de alguns. E aqui a gente tem os textos em Atos. No início da igreja, aqueles que tinham mais repartiam com os necessitados. Então, é um assunto hoje recorrente, não é? Alguns levam para a segregação, não é? Outros querem tirar proveito político, entre rico e pobre, né? Essa divisão entre rico e pobre. Agora, como a igreja trata esse assunto? Né? Como a igreja trata esse assunto? A igreja ela tem uma forma especial de tratar esse assunto, do ponto de vista bíblico, como o rico, né? Quem tem mais condição na igreja, não se considera melhor do que os mais simples, né? Começando por aí. Quem tem melhor condição procura ajudar os mais simples, né? Claro, e isso não constrangido, isso de forma voluntária, como houve no início quando a igreja foi organizada, em Atos dos Apóstolos. Havia aquele voluntarismo, aquele espírito voluntário os que tinham mais ajudar os que tinham menos e tinham dificuldade, necessidade na igreja, não é? É o que chama de comunidade, tinham tudo em comum. E tanto que a Bíblia não aprova essa questão de alguém dar para se promover ou dar constrangido, que o próprio Ananias foi reprovado, né, com sua mulher foi reprovado na igreja,
Porque primeiro ele deu para se promover, não é? E era um propósito errado, porque ele não fez por amor ou com amor, não é? Como outros fizeram. Não é? Então, por exemplo, na igreja não tem segregação de classe social, como a gente falou aqui, acho que foi semana passada, se eu não me engano. Não é? Tem aqueles que são mais, né? Os mais ricos se juntam com os mais ricos, os mais pobres se juntam com os mais pobres, e fica um grupinho aqui, um grupinho ali. Não é? Na igreja não tem isso. Somos todos iguais, não é? Tudo em comum. E nós falamos já há mais tempo que a riqueza é um dom que Deus dá para alguns, né, ajudar os mais pobres, mais necessitados. Então, é um dom que o Senhor dá para algumas pessoas, nem todo mundo, né, ou poucas pessoas vão ser agraciados com riqueza, porque é um dom, né, e para ajudar os mais necessitados. E que isso não seja constrangido. Né? Por exemplo, na igreja, aí tem alguém que sabe que um irmão é empresário, que ganha dinheiro. Então, né, aí todo mundo vai pedir dinheiro emprestado para ele. Ah, o irmão tem dinheiro, vou pedir um empréstimo. Ah, o irmão, vou pedir um dinheiro emprestado. Quer dizer, o irmão vai sair da igreja. Né? Vai dizer, meu Deus, não tem condição de ficar aqui. Né? Porque não se deve fazer isso. Até Provérbios até reprova isso, né? Provérbios reprova. Diz que é melhor dar do que emprestar. Jesus fala isso, Paulo fala isso também. E eu devo procurar, né, fazer, me esforçar, né, para não estar pedindo emprestado. Agora, vamos dizer assim, a igreja, na necessidade alimentícia, né, na necessidade de remédio e etc. e tal, né, então a igreja disponibiliza um trabalho social para isso. Mas diretamente a pessoa para pedir dinheiro emprestado é antiético. Né? É antiético. Né? Não se pode fazer isso. Você deve recorrer ao departamento social da igreja. E a igreja deve ter, né, esse departamento social para ajudar, principalmente nas questões mais necessárias, mais fundamentais. Né? Então, a gente aprende isso. Agora, aí vai da pessoa que tem mais condição, né? Disponibilizar, tem alguém precisando, né? Então, está aqui um valor. Como era feito na igreja primitiva? Era dado aos apóstolos, e os apóstolos repartiam, né? Depois os apóstolos não puderam fazer mais isso, criaram os diáconos, né? Foi criado o ministério diaconal para isso, né? Não dá para a gente parar o nosso trabalho de pregar a palavra para servir as mesas. Então, vamos constituir, vocês escolham aí 7 homens, né, tal. E aí eles ficaram para fazer essa parte. Né? Tem no outro departamento, as irmãs também se envolvem nisso. Né? Então, para as questões mais fundamentais. Então, a pessoa faz isso e a igreja administra essa parte social. Agora, está pedindo emprestado, né? É uma coisa que não é boa, não. É uma coisa feia. Mas vamos lá, né? Agora aqui, a gente aprende que não há segregação, né? Mesmo que alguém ganhe mais ou ganhe menos, né? Alguém seja mais culto ou menos cultos, né? Estamos no mesmo, né? Na mesma, estamos na mesma arca, na mesma graça, como Paulo diz, mesmo Senhor, mesmo Deus, mesmo batismo, mesma fé, né? Mesmo corpo, o corpo de Cristo. Então, o que fazemos juntos. Né? Juntos. Não há classe privilegiada. Criaram por aí muitas classes privilegiadas na igreja, né? Muitas classes privilegiadas. E não há classe privilegiada. Né? Hoje em dia, dependendo do título da pessoa, então a pessoa tem uma classe privilegiada. E dependendo do lugar, você senta em lugares à parte. Né? Então, você senta aqui que você é privilegiado. Né? Senta aqui que você é privilegiado. E Tiago fala isso. Né? A gente estudou isso aí já para não fazer acepção de pessoas. Não distinguir, você vai ser importante, senta aqui.
Você é menos importante sendo aqui embaixo. Né? Não se deve distinguir, né, entre pessoas e pessoas. Por uma questão de formalidade, né? Então, alguém visitar a igreja, a gente faz uma apresentação, né? Questão de educação, né? Sociabilidade, a gente apresenta a pessoa, né? Visitando a gente, tal pessoa, né? Se é uma pessoa que tem uma pessoa pública, né? Então a gente apresenta, isso aí é formal, é uma questão de respeito, de consideração e de educação nossa, etc. Né? Mas não há classe privilegiada na igreja, né? Somos uma comunidade, ou seja, temos tudo em comum. Né? O pastor disse a palavra. Amém. Foi apresentado assim como o pastor falou, né? Então, foi apresentado também por pessoas públicas na igreja. Eu estava lá, apresentei, mas tiveram que sentar no banco porque não há diferença ali nessa condição. Vamos lá, né? E assim, e isso, na verdade, não é raro, não. Né? Quando alguém é mais bem sucedido financeiramente, se considera melhor, né? Mais importante do que os outros. Né? A pessoa mesma, né? Cria-se uma áurea, né? E uma jactância, né? Uma soberba. Como que tem que ser mais bem tratado, etc. Né? Na igreja, de fato, não tem isso. Vamos continuar, né? Primeiro tópico aqui. O perigo da riqueza mal adquirida. No segundo Tiago, como devemos agir diante da riqueza e da pobreza? Né? Vejamos. A riqueza ilícita, a Bíblia condena a riqueza adquirida através da corrupção, exploração, desonestidade. Temos notícias de pessoas que eram ricas e ao mesmo tempo abençoadas por Deus, João, Abraão, Jacó, etc. Elas enriqueceram enquanto serviam ao Senhor e não usaram de corrupção para tal. Aos seus amados, Deus dá o que necessitam enquanto dormem. Salmo 127, 2. O Senhor desaprovou a conduta de pessoas que, sem autorização dele, lançaram mão de riqueza. Vejamos como Deus pesou a mão sobre todo Israel por causa da ganância e da avareza de Acã. Josué 13. E como repreendeu Geazi com lepra por este ter lançado mão do que Deus não aprovara. Segundo Reis 5, 20 a 27. Tiago condena os que se enriqueceram por causa da corrupção. Tiago 5, 2. Retendo o salário dos seus trabalhadores. Tiago 5, 4. O Antigo Testamento regulava as leis trabalhistas e proibia o pagamento injusto e a opressão. Levítico 19, 13. Não podia haver retenção do salário. Deuteronômio 24, 14 a 15, Jeremias 22, 13. Então, vamos lá, né? Bens adquiridos ilicitamente. É expressamente e claramente condenável pela Bíblia. Os profetas, então, eles bradam muito alto contra isso, né? Bens adquiridos ilicitamente e a exploração dos pobres e a retenção do salário. Alguém que enriquece retendo o salário do trabalhador, explorando.
é um assunto muito importante, principalmente para os crentes que têm, né, são empresários, né, por assim dizer. Então, é um assunto muito importante. Porque isso vai falar de quê? Isso vai falar de personalidade cristã, de caráter cristão, né? Ou seja, o crente que realmente nasceu de novo, o crente que foi convertido pela palavra de Deus, né? Ele não vai procurar meios ilícitos de se promover, de enriquecer, e não vai tirar daquele que tem menos para aumentar os seus tesouros. Embora na prática isso tenha acontecido, né? Na prática isso tenha acontecido, há pessoas, né, evangélicas, ou que se dizem evangélicas, que têm se enriquecido ilicitamente, têm procurado meios mais fáceis de adquirir riquezas, né? Querendo burlar até a própria Bíblia. E aí é uma falha, né, de caráter, mas tem. E às vezes dá até na igreja, né? Quer dar até um dízimo na igreja maior, para ver se é redimido, né? Bom, Deus vai me perdoar, né? Deus vai perdoar essa falha minha, porque eu estou dando um pouquinho a mais, então isso aí vai compensar o meu pecado, né? E obviamente não vai compensar. Então, não se deve fazer isso, né? Vamos lá. Eu vou dar aqui um exemplo, né? Um empresário da indústria alimentícia. Ele tem um supermercado. Ele compra produtos vencidos num depósito, mais barato, que venceu há pouco tempo. Aí ele reembala, coloca uma nova data de validade e bota para vender no mercado. Como que está no prazo de validade ainda. Quer dizer, está ganhando ilicitamente, enganando o povo, não é? Vai enriquecer? Vai, porque está comprando mais barato, né? Um produto vencido, e está vendendo como que está no prazo de validade, competindo até com o mercado que compraram mais caro aquele produto, porque está no prazo de validade, né? Está ganhando, mas está ganhando menos, e ele está ganhando muito mais, vai enriquecer rapidamente. Tem gente que faz isso? Claro. Então, né? Tem que ter cuidado. É como construtor que vai construir uma casa, aí o dono da casa comprou 20 sacos de cimento, né? Aí ele diz, ó, para o concreto, são 3 de areia, 3 de pedra e um saco de cimento, ou uma lata de cimento. Mas eu vou colocar 4 de areia, 4 de pedra, fazer um concreto mais fraco, e aí eu vou pegando um pouco desse cimento, vou pegando para mim, guardando, não é? Daqui a pouco eu estou com um saco de cimento, levo para casa. Aí ele faz um concreto mais fraco, está fraudando o proprietário, né? Juntando cimento para ele, leva para casa para construir a casa dele. Tem gente que faz isso? Claro, né? Claro. Ou como esse pessoal das indústrias de leite de caixa, que o leite está coalhando, ele mete, coloca. Não é conservante, não, é coisa cancerígena mesmo, é formal, né? Joga lá, né? Quero saber quem vai morrer, eu quero saber que eu vou ganhar dinheiro. Tem gente que faz isso? Claro. Crente? Claro. O que se diz, né? O que se diz. Então, vai enriquecer ilicitamente. É isso que Tiago está condenando aqui, né? Ele não está condenando quem adquiriu os seus bens licitamente e que paga direitinho seus funcionários, né? Não frauda ninguém e que não coloca a sua riqueza na frente da sua fé, não é? Do seu Deus. Mas esses que fazem isso, então, são aqui condenados por Tiago. Gente crente, trabalha no lugar. Porque eu lembro quando eu trabalhava lá em Pernambuco,
a gente sabia que eles fraudavam o abastecimento do combustível, né? A gente dava a guia do abastecimento, eles não rodavam o tanto que era para rodar, ia lá pegar outra guia, a gente tinha que dar. Em 2 departamentos que eu me sentia assim, que eu estava, não sei se é errada, né? Porque quando eu estava no centro telefônico lá, eu tinha que mentir sem querer, porque às vezes a pessoa estava presente, mas falava que era para falar que não estava presente. Ou saía e dizia para a esposa que estaria ali. 2 casos. E eu teria que dizer que era a pessoa acima de mim e agia dessa forma. E outra forma era essa aí. Eles fraudavam o combustível do Estado, né? Eles pediam nota quando eles não gastavam aquilo tudo. E ali no posto ele troca um por cigarro, por refrigerante. E a gente tem que autorizar aquilo ali, sabendo que eles estão fraudando. Mas porque a gente não tinha autonomia para resolver aquilo ali, dizer não posso dar. Aí como que a gente fica nessa situação, né? Sendo um cristão. Perde o emprego, né? Na casa, né? Então, se você faz parte de um departamento almoxarifado, de um escritório, que tem alguém que está cometendo fraude e pedindo para você esquentar as notas, né? Ou agir, fazer vista grossa, então se você fizer isso, você está sendo cúmplice, né? É cúmplice. E se a pessoa for pego, vai dizer, não, fulano não ajudou, que não tinha como uma pessoa fazer isso sozinho, né? O crente tem o dever de passar isso para a autoridade acima dele, né? Então, ele tem o dever de passar isso para a autoridade acima dele, né? Pode chamar de X9, pode chamar de delator, o que seja. Ele não vai corroborar com a fraude, não vai por um dever de consciência cristã e não vai porque é contra a lei. Porque tem gente que não comete erro porque ele sabe que se cometer vai preso. Mas se não fosse preso, fazia. Então isso não adianta nada eu não cometer um erro, não me corromper porque eu sei que eu posso ir preso, então eu tenho medo de ir preso. Mas eu não cometo porque eu sei que a coisa é errada, eu não posso fazer isso porque a Bíblia condena, né? E o crente não deve andar dessa forma. Deve andar de cabeça erguida, consciência limpa. Então, ele tem que passar isso aí para frente. Achem ruim quem quiser, não é? Mas ele não pode, de maneira nenhuma, não, faz a tua parte aí, eu fico aqui no meu lugar, não é? A não ser que a pessoa tenha independência para fazer o que ele quiser, né? Não me meto, né, nisso aí, não me envolva nisso. Independência. Mas se a fraude passa por mim e eu estou fazendo parte da rede de fraude, aí eu tenho que, obviamente, comunicar, né? Com certeza. E tem muito, né? Muito, porque hoje em dia é só a polícia entrar de greve. A polícia entrar de greve, em algum estado, sai velho, velhinho, velhinha, criança, né? Todo tipo de gente, né? Cristãos, sai para a rua para saquear, né, o mercado. Então, se um carro forte for assaltado e cair várias notas na rua, muita gente vai lá para juntar as notas e leva para casa e guarda, sabendo que é produto de roubo, como eu vi aí em Santa Catarina, né? Que foi assaltado o banco e caiu muita nota na rua, teve gente que juntou muito dinheiro. Só que foram pegos pela câmara, a polícia foi atrás, pegar o dinheiro e ainda indiciou, né, por crime. Foi indiciado, porque pegou dinheiro roubado sabendo. Veja só como o povo é. Né? E isso tem causado um mau testemunho terrível, né? A igreja, infelizmente, tem perdido a credibilidade diante do mundo por causa de muita gente assim, tipo de crente dessa forma. E acha que Deus vai perdoar aqui, porque ele acha que a oferta santifica o altar. Mas o altar santifica a oferta. Então, tem que ter muito cuidado, né? Então é isso que Tiago está condenando, né? A riqueza ilícita e também a opressão, né? De pessoas que não pagam corretamente o devido salário do trabalhador, né? Retém. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque ser crente não vem para a igreja
assistir o culto domingo, volta para casa, tá tudo certo. Não é fazer o que quer durante a semana. Ser crente é um compromisso espiritual, moral e social com a gente mesmo, com a igreja e com Cristo. Né? Isso é que é ser crente. Você vê o Senhor? Né? Vir à igreja, cantar um pouquinho, chorar, sair depois, passa a semana fazendo o que quer. Isso não salva ninguém, né? Não vai salvar ninguém. Com certeza. Os salvos e a riqueza, né? Os salvos e a riqueza. O salvo não deve enriquecer de maneira fraudulenta, roubo, furto, etc., nem de maneira fácil, jogo, aposta, loteria. A ordem bíblica é para que trabalhemos honestamente e vivamos do suor do nosso rosto. Gênesis 3:17 a 19, 2 Tessalonicenses 3:10. Devemos viver de maneira que signifique a nossa vocação cristã. Melhor, que dignifique a nossa vocação cristã. Efésios 4:1. Pagando as nossas contas, Romanos 13:8. Confiar que Deus há de suprir cada uma das nossas necessidades, Filipenses 4:19. Fala sobre isso, né? Aos Filipenses, porque havia um mau testemunho contra os irmãos. Diziam que eles eram ventres preguiçosos, não gostavam de trabalhar, né? E Paulo diz: tal testemunho é exato, vocês devem dar bom testemunho. E também a igreja de Tessalônica, né, quando os irmãos queriam, ali já era por outra coisa, não queriam mais trabalhar porque queriam esperar Jesus. Paulo diz: espere Jesus trabalhando. Né? Conta-se a história no Oriente de um certo irmão de um monge chamado João Anão, acho que era João Anão. E ele não queria trabalhar, e ele falou para o irmão dele assim: eu queria ser como os anjos, que não trabalham, mas vivem só glorificando e adorando o Senhor. E ele resolveu ir embora de casa. Disse: agora eu vou peregrinar. Eu vou viver só adorando a Deus, buscando ao Senhor e adorando, etc. Né? E o irmão dele, que era monge, né, estava ali, sempre na sua atividade diária. E foi embora. Aí uma semana depois ele voltou. Madrugada, bateu na porta do irmão. Aí o irmão disse assim: quem é lá dentro? Aí: sou eu, seu irmão Joãozinho. Aí ele disse assim: não, João, meu irmão, virou anjo. Não está mais entre nós. Não está mais entre nós. Aí ele disse: não, sou eu, bateu na porta. E o irmão não abriu a porta, deixou passar a madrugada todinha lá fora, no frio. Aí quando foi madrugada, abriu a porta e ele estava lá. Ele disse assim: você é anjo? Eu disse: não. Então vai trabalhar. Então, a Bíblia corrige muito bem isso, né? E o crente deve dar bom testemunho diante do mundo, né? Porque é isso que vai fazer com que as pessoas acreditem na igreja. Porque não adianta ficar pregando uma coisa, não é? Dando mau testemunho. Não pode, né? É viver o que prega e pregar o que vive. Loteria aqui tem crente fazendo fezinha. Eu já escutei muito e ainda hoje tem crente que eu escuto. Crente fazendo fezinha, jogando na loteria. Jogando na Sena, e Loto e não sei o que, para enriquecer. E fazendo planos para o futuro. Se eu ganhar, então... Bom, a loteria é um jogo de azar? É um jogo de azar, né? Porque enquanto um ganha, 2, 3, milhares perdem, né? Milhares perdem. E induz a pessoa, porque a vontade de ficar rico de uma hora para outra, né? O milionário. Então, isso é uma lavagem cerebral, né? Induz a pessoa a erro. Isso aí deve ser condenado. Porque induz a pessoa a erro, né? Aí sai aquela propaganda: 3 ganhadores milionários agora. Aí todo mundo fica: meu Deus, eu quase acertei. Eu acertei 4 números e faltou só 1, faltou só 2. Eu vou na próxima, eu vou, né? Então, deixa a pessoa até viciado.
É jogo de azar. Legalizado. Né? Legalizado. Né? Porque... E tem até aquela história de que já é carta marcada, né? Já é certo, já sabe quem vai ganhar. Mas, né? De qualquer forma, isso é para crente não. Né? Crente tem fé, não tem fezinha, né? Não tem fezinha. É até um pejorativo, né? Crente tem fé. Ele depende de Deus e do seu trabalho. Você não tem que estar em loteria querendo ficar rico. Não, mas se eu ganhar, eu vou dar um monte para a igreja. Se eu ganhar, eu vou dar um terreno para a igreja. Né? Não, peça a Deus para ficar rico de outra forma, lícita, obviamente, né? E ajudar a igreja. E outra coisa, se você não ajuda a igreja agora, para o terreno, quando ficar rico, muito menos. Né? Muito menos. Eu ouvi uma história, contou por aí, né? Que uma irmã, ela tinha, antes de aceitar Jesus, ela jogava. Depois que aceitou Jesus, né? Aí ela recebeu a notícia que ela tinha ganhado um desses jogos. E aí ela chegou no pastor dela e falou pro pastor que ela tinha ganhado, o que ela podia fazer com esse valor. Aí o pastor falou pra ela, isso aí. Chico aí. Então, é que tem uns pastores aí que são misericórdia, né? Tá levando o povo pro abismo. Eu estou dizendo isso aqui, gravado, mas estou dizendo com uma responsabilidade. Outro dia um rapaz disse a mim que ele saiu do evangelho, afastou um pouco, aí arrumou uma esposa, né? Ficou vivendo com ela um tempo, era, né, evangélica, e depois ele voltou para Jesus, continuou com ela, porque aí a culpa foi mais dele, foi ele que saiu, não deveria, não é? Até aí tudo bem. Mas aí ele queria casar, né? Para se regularizar. E chamou ela, vamos para a igreja comigo para a gente casar. Ela disse, não, eu quero casar, que a gente vai casar na minha igreja. A igreja dela, né? A igreja que não é evangélica. E aí ficou aquele conflito, e agora? Né? Aí eu fui falar com o pastor dele, evangélico. Diz, pastor, eu falei com minha esposa para ela vir para a igreja comigo, né? E decidir para Cristo, para a gente casar. E ela disse que não, que casar na igreja dela. E aí, o que eu faço? Aí ele disse, vai lá e casa, não tem nenhum problema, né? Casa na igreja dela, receba lá a bênção, tudo, né? Aí ele ligou para mim. Pastor, isso aí tá certo? Eu disse, é claro que não. Né? É claro que não. Né? Ainda que você tenha errado, você recobrou o juízo, graças a Deus, né? Caiu em si como filho pródigo. Você pode conviver com ela, né? Procurar, né? Ver se ela vem para você casar na igreja e você servir a Cristo, para não estar um reino dividido. Você está pagando um preço aí, vai pagar um preço ainda muito caro pelo seu erro, mas casar lá, aí não dá. E aconteceu isso de pessoas evangélicas que foram casar na igreja da noiva que não era crente. Né? Primeiro, começaram a namorar com uma pessoa não crente e foram casar lá. Né? Então, isso na verdade, para mim, para a Bíblia, é muito grave. Né? Muito grave. Bom, então, né? Vai ter pastor que vai dizer, não, joga na loteria, não tem nenhum problema. Se ganhar, compre um terreno, faça isso, faça aquilo. Né? Ou como gente que joga no bicho, acontece isso, né? Joga no bicho e ganha um dinheirinho e quer até dizimar na igreja, né? A igreja deve aceitar? Claro que não, a gente nunca aceitou dinheiro, né? Dessa ilicitude. Ainda que a loteria seja legalizada para a igreja e para a Bíblia não é. E tem coisa que a lei humana permite, a lei fiscal, mas a Bíblia não permite. Né? A igreja tem a sua legislação a priori, segue a legislação do país, obviamente, Código Civil, Código Penal, né? Mas a sua legislação principal é a Bíblia. Se a lei do país diz pode, a Bíblia diz não pode, não pode. Ponto final. Né? Então, tem que ter muito cuidado, né? O desejo de enriquecer.
Devemos tomar cuidado com o desejo de ficar ricos, mesmo que de forma honesta, visto que o dinheiro, que é neutro, pode se tornar senhor e não servo nosso. Jesus fala do perigo de se colocar no coração na riqueza e com isso abandonar o Deus verdadeiro. Mateus 6:24, Lucas 16:13. Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e não duvidar da providência de Deus em relação a nossas necessidades. Mateus 6:33. É bom lembrar, no entanto, que não é pecado ganhar dinheiro nem ficar rico. Parece que este é o princípio que Paulo ensinou quando disse que se um escravo pode tornar-se livre, que não perca a oportunidade. O que se quer, no entanto, é uma disposição mental e espiritual de não se tornar servo da riqueza. O teólogo puritano Pedro Arana adverte que podemos viver uma crise de ansiedade se começarmos a nos comparar com o mundo e a querer enriquecer usando os mesmos padrões. Devemos, pelo contrário, nos comparar a Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de nós, 2 Coríntios 8:9. Né? Então, como a Bíblia tem respostas definitivas, né, e satisfatórias para nossas vidas. Problema em correr atrás da riqueza. Paulo disse que muitos entraram nesse caminho e pereceram. Né? Não se deve estar correndo atrás de riqueza. Né? A gente pode correr atrás de melhorar de vida cada vez mais. Isso aí é muito bom, né? Mas não atrás de riqueza. Porque vai criar aquela ansiedade, né? Que Jesus ele condenou. Né? E a ansiedade acaba com o crente, porque tira o desejo de orar, tira o desejo de ler a palavra, né? Até de vir para o culto, deixa o crente perturbado, insatisfeito, não se satisfaz com nada, tudo para ele está ruim. E quando ele começa a se comparar com as pessoas do mundo, fulano de tal não é crente, tem, cicrano não é crente, conseguiu a sua casa própria, conseguiu isso, conseguiu aquilo, e eu sirvo a Cristo esse tempo todo e não tenho nada. Não chamou você para conseguir nada, chamou você para ir para o céu. Não é? Inclusive, para até abrir mão da riqueza, como foi o caso de Zaqueu, e como Jesus propôs para o mancebo rico, e ele não fez. Não é? Então, ninguém foi chamado para, né, prosperar essa teologia pregada por aí há uns 30 anos para cá. É uma tragédia, né? Porque prega justamente isso. O crente de fé e bem sucedido tal é aquele que enriqueceu, né? Que conquistou bem. Não tem nada disso. E muitos crentes morreram pobres, socialmente falando, mas ricos espiritualmente falando, né? Porque não existe só um tipo de riqueza, existe mais de um tipo, 3 tipos, né? A riqueza social e a pobreza social, a riqueza espiritual e a pobreza espiritual e a riqueza intelectual e a pobreza intelectual. Então tem gente que é socialmente pobre, mas é espiritualmente rico e até intelectualmente. E qual é a melhor riqueza? É a espiritual e depois a intelectual. Tem gente que é rico socialmente falando, mas é pobre intelectual, né? E pobre em espírito. Né? Então, o crente, e é o que está vendo por aí, muita gente ansiosa, arrancando os cabelos, né? Porque está atrás de ser rico, porque fulano de tal foi, ciclano foi. Né? Você vê se Deus chamou você para isso. Se Deus quiser lhe dar riqueza como um dom, Ele vai lhe dar. Né? E com um propósito. Mas se Ele não quiser lhe dar, não vai lhe dar. Né? Você pode buscar melhorias, mas e outra coisa, não atribuir o que você tem ao seu trabalho. Porque se você atribuir isso, você deixa Deus de lado. Tem que atribuir o que você tem a Deus. É Ele quem deu, é Ele quem dá. Né? Para manter Ele na prioridade, na frente de tudo. Então tem que ter cuidado com isso. O irmão Celso pela a palavra, não foi, irmão Celso? Esse tal que eu falei, né? Tava vendo que tem muitos crentes que estão se vendendo para ficar rico também, né? O pessoal, com esse avanço da tecnologia, da internet, desses aplicativos, tem muita gente que estão fazendo vídeo, se expondo, casar e se expondo em prol de ficar rico, ficar famoso, ganhar dinheiro. Tem aquele
Faz do TikTok, o pessoal fica postando coisa para querer ganhar dinheiro ali a todo custo. E sabendo que estão se vendendo ali, né? Vendendo seu corpo, vendendo sua imagem em prol de riqueza. Então, é muito bem observado, né? Parece até um pacto com o diabo, né? Muita gente nessa ansiedade, então quer ser youtuber ou sei lá, outras redes sociais, né? Uma maneira mais fácil de ganhar dinheiro. E aí eles... Porque o mundo quer um produto de consumo. E as pessoas têm que dar o produto que o mundo quer para eles consumirem, né? Para o canal subir, ter muito like, ter não sei o que, muita inscrição. Então se rebaixa, né? Moralmente, né? Abrir mão de coisas importantes, até de família, para ganhar um dinheirinho, enriquecer e ficar. E aí não é só riqueza financeira, é influência, é conhecimento, né? Fama, essa coisa toda. Né? E obviamente o crente não deve fazer isso, até porque o crente ele não deve se expor. Se Deus abençoa ele pregando a palavra, né? Amém. Se Deus abençoa ele fazendo algo bom para o reino de Deus no seu canal, amém, né? Está cantando, está aumentando, cantando para o Senhor, amém, né? Dando textos bíblicos, fazendo alguma coisa bíblica, né? Porque eu sou a favor de usar redes sociais para evangelizar. Senão, os filhos do inferno tomam conta e arrebanham pessoas. Então o crente usa a rede social para evangelizar. Seja pregando, seja cantando, né? Fazendo alguma atividade educacional. É até bom porque vai mostrar o lado bom que tem, né? Obviamente. Agora, se deixar moldar pelo mundo, como Paulo fala em Romanos, não, e não vos conformeis com esse século. Se deixar moldar pelo mundo para conseguir like, conseguir seguidores, aí realmente, né, tá errado. O crente não se rebaixa, ele não abre mão do padrão de santidade. Santidade é um padrão. Ele não abre mão do padrão de santidade. Ele é santo. O que é que você é? Sou salvo. E qual é o seu padrão de vida? Santo. Né? A santidade é o padrão de vida do crente no mundo. E ele não se rebaixa. A igreja foi colocada no mundo para influenciar o mundo, para salgar o mundo, para iluminar o mundo, não para ser influenciada por ele. E é o que a gente tem visto, né? Muita gente sendo influenciado pelo mundo, ao invés de influenciar. Então, esse realmente é o compromisso. Então, cuidado com a ansiedade, porque tem muita gente ansioso hoje, né? E insatisfeito com o que tem, com o que ganha, porque está querendo se referenciar nas pessoas mundanas. O diabo também dá riqueza para que a pessoa nunca busque a Deus, né? E até para a pessoa pensar que está sendo abençoado, estou sendo abençoado por Deus, sem saber que é Deus que está, porque se você está prosperando sem buscar o Senhor, sem ser fiel a Deus, isso não está vindo de Deus, não. Claro que não. Não é? Eu vi, não lembro se foi Lutero, Calvino, pais da igreja do século XIX para XX, ele falou o seguinte: o inferno não é atrativo. Então o diabo tornou o caminho que leva ao inferno atrativo para levar o pessoal. Então é essas coisas que atraem para... Exato. Vamos continuar, né? Desafio da riqueza mal distribuída. Cuidado ao gastar os bens adquiridos. Assim como devemos tomar cuidado com a forma de adquirir os bens, devemos tomar cuidado dobrado ao gastá-los. Tiago fala que vivem regaladamente com seus bens em detrimento de outras pessoas menos favorecidas. Tiago 5, 5, 6. Alguns estavam usando os seus recursos para destruir outras pessoas. Versículo 6. Veja o mau exemplo do rei Acabe, que mesmo tendo tanta terra e bens, ainda usurpou a terra do pobre Nabote e o matou. 1 Reis 21, de 1 a 16. Jesus fala em Lucas
12, 13 a 21, de um homem que não repartia, não dava nada a ninguém, mesmo tendo o seu celeiro transbordando, ele se regalava em sua riqueza e colocava nela todo o seu prazer. A este Jesus chama de louco, não é? Em 1 Coríntios capítulo 11, quando o apóstolo Paulo ele condena os irmãos que estão ceando errado, ele fala justamente de pessoas que levavam muita comida, porque tinham, e pessoas que não tinham, não levavam nada. E os que tinham estavam lá vendo e comiam, ceavam, e não repartiam com os que não tinham nada. Os que tinham chegavam a se embriagar, né? E tanto vinham, e os que não tinham ficavam lá na escassez. E o apóstolo Paulo fica indignado, né? E diz: vocês não estão se ajudando para o bem, para o melhor, mas para o pior, porque Deus não está aceitando, recebendo essa ceia de vocês, né? Então, nem pelo menos para distribuir. Não, você não tem, não, estão aqui. Você não tem, está aqui. Você não tem, está aqui. Não é? Nem para distribuir, que esse, vamos dizer assim, é o ponto alto da ceia, né? Da ceia é o amor. Então não havia nenhuma demonstração de amor ali. É realmente um mau exemplo, não é? Um mau exemplo foi dado que o apóstolo Paulo teve que corrigir. E que há pessoas hoje, né, que fazem isso, então tem muito gasto, aí aquela coisa toda, não procura ajudar a quem precisa, não é? Por exemplo, não administra bem. Quanto mais ganha, mais gasta, e tem que correr atrás. Porque tem gente que ganha um salário mínimo, vive pior, vive melhor do que quem ganha dois. Quem ganha dois gasta muito mais, quem ganha um, pelo menos sabe administrar, vive melhor. Então, é saber como, né, tá vivendo, e viver com prudência, né? Com sabedoria, né? Sabedoria. É isso que a Bíblia realmente nos ensina. Uma vitória. O seu dinheiro para destruir outras pessoas, eu lembrei daquela, não sei se é o filho de Salomão, que falou que o dedo mindinho dele é mais grosso que a cintura do pai dele, que ele, de vez de ouvir os mais velhos, ouviu os jovens que cresceram com ele e torturou o povo, né, com a sua riqueza. Aí eu lembrei dessa passagem aqui, que ele tinha dinheiro, ele poderia abençoar o povo e, de vez de abençoar, ele torturou as pessoas, né? Isso foi o filho de Salomão, Roboão, né? Isso veio desde seu pai. O povo estava oprimido por impostos pesados, porque o reino de Salomão tinha muitos gastos, então requeria muito imposto, e o povo pediu para diminuir o imposto, né? E o filho de Salomão não fez isso. Deveria ter aliviado, né? Como os conselheiros idosos pediram, né? Alivia, ouve o povo, né? Mas ele quis continuar apertando o povo com pesados impostos, levou a rasgar o reino, né? Deus mesmo quem fez isso. E aí, por exemplo, um bom governante alivia, né, a carga do povo, não aumenta, não piora a carga do povo, não é? Como a gente realmente tem visto. E pessoas que têm usado a sua riqueza para destruir, né, os mais pobres, os mais simples, para tomar o que é do outro, né? A gente podia tirar muitos exemplos, mas por causa do tempo a gente não vai fazer isso. A gente vai andar um pouquinho. Mas eu creio que a gente vai ficar só aqui no segundo tópico. Semana que vem a gente trabalha o restante, né? Vamos terminar aqui o segundo tópico. Confiar nas riquezas. Paulo alerta os crentes ricos a que não depositem sua confiança na riqueza, que é instável. 1 Timóteo 6, 17 a 19. Pelo contrário, devem ser generosos
e repartir os bens temporários que possuem. O empenho maior deve ser em praticar boas obras, acumulando assim riquezas eternas nos céus. É o mesmo princípio ensinado por Jesus em Mateus 6, 19 e 21. Que na nova tradução linguagem de hoje está assim: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajunta riquezas no céu, onde as traças e o ferrugem não podem destruí-los, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiver as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Para administrar bem o que Deus tem nos dado, observemos 10 princípios para a saúde financeira. 10 princípios. A. Faça uma lista das suas reais necessidades e só compre o que de fato precisa. Não gaste desnecessariamente. Dê oportunidade para Deus agir na provisão das suas necessidades reais. Não? Muito bom. B. Nesse caso A, comprar o que não precisa é desperdício. Não é? B. Antes de comprar, é preciso orar e esperar o conselho de Deus para decidir. Deus deve estar no controle de tudo o que fizermos. Não é? Guarde esses princípios aqui e é para a vida toda, né? C. Evite o luxo. A simplicidade nunca fez mal a ninguém. O luxo quase sempre é fruto de orgulho e de arrogância. Né? E quanta gente, né, quer viver no luxo? D. Não gaste além do que ganha. Isto é imprudência, né? Ou até loucura. Então, muito cuidado. Procure equilibrar receita e despesa. Isto é precaução, é saber viver com o que dispõe. F. Não se torne fiador. Provérbios 11:15. O fiador pode perder o dinheiro e o amigo. Se a Bíblia recomenda que não se deve ser fiador, é porque ela sabe que este é um caminho certo para se perder uma amizade. Muito cuidado, né? A gente às vezes quer agradar uma boa obra e termina num desastre. G. Tente comprar somente a dinheiro, à vista. Evite o excesso de prestações, né? Nesse caso aí, cartão é um problema, né? Cartão tem complicado a nossa vida. H. Não tome dinheiro emprestado sem analisar os riscos. Não desafie Deus a pagar suas contas. A fé não é irresponsável. Esta atitude faz com que você evite que outras pessoas paguem por você, né? Ou até Deus não vai pagar, né? Não, Deus vai ajudar a pagar, né? Coisa nenhuma, né? Deus sabe que não vai pagar, não bote Deus nessa fogueira. Você vai se queimar sozinho, né? E seja generoso. Os que contribuem liberalmente têm a promessa do Senhor Jesus de que serão recompensados. Lucas 6,38, né? É bom ser generoso, né? A generosidade é fruto do Espírito, bondade. Gálatas 5. J. Né? E o último. Seja sempre fiel dos dízimos. Há promessas maravilhosas para quem é fiel ao Senhor. Malaquias 3,10. Dar o dízimo é provocar Deus a abrir a janela dos céus e derramar sobre nós bênçãos, inclusive materiais, de tal modo que não poderemos contá-las. Este segundo item é muito prático. É interessante que você vá lendo item por item junto com seus alunos, né? Aqui seria uma oração pedagógica para os professores. Então vamos parar aqui. Olha, irmãos, essa lista aqui é tão boa que eu vou pedir para a secretária, a Vitória, colocar ali no quadro de, né, ampliar e colocar ali no mural para os irmãos verem. Isso vai fazer tão bem para os irmãos espiritualmente, materialmente, né? Nessas orientações aqui, né? Excelentes. Então que a gente guarde, né?
a tua palavra escondida no meu coração para não pecar contra ti, né? Então que a gente guarde. Semana que vem, aí termina, né, o tópico 3 e a conclusão da lição 14. Amém? Pergunta eu sei que não tem, dúvida nenhuma. Então, vou passar a palavra para o superintendente. Que Deus nos abençoe. Enquanto o Salvador eu ler, Meus olhos veem